Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gesara News, falando sobre Nezara e Gesara. Para mais atualizações do dia 4/10/2022. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, para que assim fique por dentro das informações internacionais. Agora vamos à notícia. Uma crise bancária se aproxima. Minhas colunas se tornaram tanto apocalípticas ultimamente, mas por uma razão válida. Ainda esta semana, recebemos confirmações de que nosso sistema financeiro está novamente à beira do colapso, quando o Banco da Inglaterra foi forçado a decretar de fato um resgate dos fundos de pensão do Reino Unido. Em setembro 28, por volta do meio-dia, o Banco da Inglaterra entrou de volta nos mercados dourados e começou a comprar títulos do governo com vencimentos mais longos para impedir o colapso de seu valor, o que poderia ter causado o descontrole do sistema financeiro. Os fundos de pensão foram confrontados com grandes chamadas de margem, que ameaçavam causar uma rápida queda em cascata de seus passivos, pois a confiança em sua liquidez e solvência seriam questionadas por um circuito cada vez mais de investidores e clientes. Efetivamente, o Banco Central da Inglaterra interveio para limitar o círculo vicioso de chamadas de margem enfrentadas pelos fundos de pensão, por causa da queda dos valores das guilds. Sem intervenção do banco, insolvências em massa de fundos de pensão, com cerca de 3 trilhões de dólares em ativos e, portanto, provavelmente outras instituições financeiras poderiam ter começado naquela tarde. É óbvio que, se um dos principais centros financeiros do mundo, a cidade de Londres, enfrentasse um pânico financeiro, ele se espalharia para o resto do mundo em um instante. Parece que o sistema financeiro global foi puxado da beira do colapso, mais uma vez, pelos banqueiros centrais. No entanto, esta foi apenas uma correção temporária. Agora está claro que um colapso financeiro total ameaça todas as economias ocidentais, porque, se os fundos de pensão, muitas vezes considerados investidores muito maçantes por causa de seu perfil de investimento averso ao risco, enfrentam uma ameaça à sua insolvência. Isso porque acontecer com qualquer outra instituição financeira, considero que o setor bancário será o próximo da fila. A banca é um negócio de confiança. Se a confiança em um banco ou no apoio ilimitado das autoridades ao banco desaparece, começa uma corrida bancária. Um dos estudiosos mais proeminentes da crise financeira, Gary B. Gorton, define uma crise financeira em seu livro Misunderstanding of the Financial Crisis, Why They Don't See the Coming, como um evento em que os detentores de dívidas de curto prazo emitidas por instituições financeiras intermediárias retiram em massa ou se recusam a renovar seus empréstimos. Em linguagem comum, Gotham diz que, durante as crises financeiras, um grande número de detentores de passivos financeiros dos bancos, como depósitos, querem sacar. Daí o nome corrida bancária. Por exemplo, durante o pânico de 1819, nos Estados Unidos, as pessoas faziam filas do lado de fora dos bancos, em longas filas, para trocar suas novas inovações financeiras, notas bancárias, por moeda metálica. O pânico de 1819 ajudou a criar a primeira depressão econômica nos Estados Unidos. No entanto, uma corrida bancária pode não ser visível
no sentido de que outros bancos e instituições financeiras correm sobre os passivos de um banco. Por exemplo, durante a crise de 2007-2008, houve uma corrida no mercado de acordos de vendas e recompensa, report, mercado de papel comercial e saldos de corretores de primeira linha. A maioria das pessoas não percebeu esses primeiros estágios do pânico, porque as empresas financeiras funcionavam com passivos e ativos de outras empresas financeiras. O ponto principal é que, à medida que os passivos são retirados de qualquer forma, em massa, o banco acaba ficando sem ativos para penhorar, vender, para atender aos pedidos de retiradas, e o banco vai falir. No futuro, o maior risco de uma corrida sistêmica aos bancos provavelmente está na Europa. As empresas e famílias europeias foram e continuam a ser dizimadas pela inflação devastadora, taxa de juros em rápida subida e preços de energia em alta. Eles estão sendo atingidos por todos os lados, e isso provavelmente fará com que muitos deles falhem financeiramente. Os bancos também estão sendo atingidos por fortes quedas no valor dos títulos do governo, que eles usam como garantia. Isso pode facilmente levar a perdas em cascatas nos bancos, possivelmente com velocidade, tamanho e largura nunca antes visto. Acho difícil imaginar com esse desenvolvimento não levariam a uma crise bancária, sem intervenção maciça de governos e bancos centrais. E como venho detalhando, uma crise bancária que começa na Europa não vai ficar simplesmente só por lá. Como você se prepara para isso então? Uma característica de uma crise bancária é que muitos bancos, possivelmente todos, fecharão as suas portas aos clientes e emitirão limites de saques. Outra característica são as disrupções no sistema financeiro, principalmente nos pagamentos com cartão, que podem fazer com que o sistema de pagamento de varejo fique totalmente paralisado. Enquanto estavam vendo uma versão de 2015, toda a economia se transformou basicamente em dinheiro no fim de semana na Grécia. Isso em 2015. A crise bancária grega de 2015 foi causada pelo Banco Central Europeu, quando, de forma totalmente irresponsável e provavelmente motivada por motivos políticos, fechou os bancos gregos de sua assistência emergencial de liquidez. Os limites de retirada de dinheiro foram estabelecidos. As máquinas de cartão de crédito desapareceram ou quebraram em restaurantes, lojas e muito mais. Finalmente, o dinheiro parou de sair dos caixas eletrônicos. Os controles de capital foram decretados e a capacidade dos gregos comuns de transferir dinheiro para o exterior ficou seriamente prejudicada. Naturalmente, não tinha-se dinheiro suficiente, que muitas vezes acontece quando se viaja, como um pesquisador de crise para um país ameaçado por uma crise. O ponto principal é, ou era, que durante uma crise bancária você não terá acesso total aos seus depósitos nos bancos. Como resultado, pagamentos eletrônicos, como cartões bancários, podem se tornar inúteis. No caso extremos, seus depósitos podem ser usados para recapitalizar bancos em dificuldades, um processo chamado borrowing. Tais leis foram postas em prática após a crise de 2008 e foram promulgadas pela primeira vez para resolver a crise bancária em Chipre, em 2013. Tecnicamente, toda a quantia
que você tem no banco, acima do limite do seguro de depósito, um limite que também não pode ser esculpido em pedra, é ameaçado pelos borrowings em uma crise bancária. Já alertamos em março de 2017 que o sistema financeiro global que eclodiu durante a crise financeira de 2008 nunca foi realmente curado. Observamos que ela e a economia global foram mantidas em pé apenas por contínuas intervenções do Banco Central e do governo, e por quase ilimitadas provisões de crédito. Em 28 de setembro, recebemos a confirmação final do Banco Central da Inglaterra de que, realmente, é o caso. Estamos apurando para mais informações. E essas foram as notícias de hoje do Gesara News. Até breve.